Estamos de volta com o Mundo Radar de hoje, tratando do tema planos de saúde. Nós estamos aqui com o diretor comercial Edimax Baleiro Porto. Eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior para o Edimax a respeito da cobertura referente a problemas mentais. Há algum tipo de restrição nesse sentido, Edimax? Não. Hoje, após a Lei 9656, eu sempre vou voltar na Lei 9656, tá? Porque após a Lei 9656, esse procedimento tem que ser coberto, inclusive para tratamento de abstinência e uso de drogas. Tá. Ele está coberto no plano. Tem uma coisa que mudou o ano passado em termos disso, que era o número de consultas para psicólogos, que antes as pessoas tinham direito a 6 consultas. 6 consultas anuais. Anuais, Tá. anuais. E a partir do ano passado, onde foi acrescentado alguns procedimentos, tá? Esse número de consultas mudou para 40 consultas anuais. Olha que Então bom, teve né? aí Uma melhora nesse Tá. atendimento. Agora, o que o cliente deve fazer, Edimax, quando ele tem uma negativa do plano de saúde com relação a algum tipo de cobertura? Aí voltamos a falar lá quando a pessoa contrata aquele plano, que ele tem que contratar com um profissional de confiança dele, né? Eu indico que ele entre em contato com esse profissional ou que ele procure, tá, um auxílio na ANS, tanto através do site da ANS como 0800 da ANS, que vou dizer que funciona, viu? Funciona? Eu tenho usado a ANS para resolver problemas dos nossos clientes, tudo, e funciona realmente, tá? Tá. Agora, Edimax, a operadora, ela pode limitar o tempo, por exemplo, de internação hospitalar de um paciente? Não, hoje ele não pode determinar que o paciente, como antigamente, tinha que ficar no UTI durante 365 dias. A partir do 366 ele iria pagar. Hoje não, ele não tem limite de internação, tanto em quarto quanto em UTI. Não existe Não isso? existe limite, não existe. Lembrando que são planos após a Lei 9656 de dezembro de 98. Planos anteriores existem restrições, que daí a pessoa tem que dar uma olhada lá no contrato dele. Ah, tá. Nos planos anteriores a essa data. Agora, tem casos aí, a gente já ouviu muitos casos, de quando o cliente, o paciente entra num hospital, vai internar, não sei se pelo fato de não ter a carteirinha na mão ou algum tipo de informação que está faltando, o hospital pede um cheque calção para assegurar ali um pagamento que porventura o plano não repasse para aquela instituição. Existe esse tipo de procedimento? Infelizmente existe essa prática, alguns hospitais solicitam esse cheque calção, que na verdade já está previsto, inclusive no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, que isso é uma prática abusiva. Ou seja, o hospital não pode pedir. Mas eu já digo lá para os meus clientes, quando o cliente liga para mim, eu falo assim para ele: o hospital está te pedindo cheque calção? Não entre em atrito com ele, você quer o atendimento. Dê o cheque calção e coloque atrás. Prática abusiva de acordo com o Código de Defesa de Consumidor, artigo 39. E depois você vai lá e susta esse cheque, porque isso é uma prática abusiva. Tá. Agora, se um médico que não é credenciado pelo plano e pede um exame a um paciente, o plano de saúde ele pode se negar a realizar esse exame? O plano de saúde, na verdade, ele não pode se negar. Mas existe isso realmente em alguns planos. Porque os planos, eles têm formulários próprios, né? Então, existem algumas empresas aí que possuem formulários próprios para solicitação de exames. E o laboratório, quando recebe uma solicitação de exames desse cliente que não tem esse formulário próprio, está lá só no pedido do médico, se nega de fazer o procedimento. Mas existem algumas empresas que já disponibilizam um telefone que está atrás da carteirinha do cliente. Quando ele pega essa solicitação de exame que não é no formulário da empresa, ele liga, diz qual é o procedimento e essa empresa passa para ele um código.
E quando ele vai até o laboratório, ele entrega esse código para o laboratório. Então é possível, de acordo com isso que você está falando. É possível. Pegando esse código e tudo mais. É possível, mas existem algumas empresas que ainda Se negam negam a fazer isso. Antigamente a prática como que era feita? Você ia no cardiologista, ele pedia alguns exames para você, você tinha que passar de novo num cardiologista do plano para que ele fizesse o pedido na guia própria. E algumas assistências médicas perceberam que isso ela estava pagando 2 vezes. Sem dúvida. Então elas disponibilizaram aí um telefone que você liga e fala, olha, eu estou com uma guia aqui que não é do médico da rede e eu quero fazer esse exame. E ela te passa lá uma senha, que você passa para o laboratório e ele aceita aquele pedido. E daí a importância novamente de ter essa consultoria desse profissional que faz aí essa conexão com o cliente, com o consumidor. Agora uma outra pergunta também que chega muito, que a gente percebe muito, por exemplo, quando a pessoa adquire um plano, Edmax, ela tem ali uma relação de hospitais, uma relação de especialidades médicas, que são, quando ela assina o contrato, são oferecidas a ela, porém no decorrer desse contrato, vários especialistas saem do plano, hospitais são descredenciados. O que o cliente deve fazer? Às vezes o paciente, o cliente, ele adquire um plano justamente porque ele tem um hospital do lado da casa dele e às vezes esse hospital ele acaba descredenciado. Aí fica complicado para a vida do consumidor, não é mesmo? Infelizmente, isso hoje a gente ainda tem esse problema e as assistências médicas, elas até tentam resolver esse problema, mas é muito complicado. Ela tenta resolver, quando ela descredencia um hospital de uma região, ela informa para aqueles clientes ou coloca no site a informação de um outro hospital próximo. Mas às vezes esse próximo não é tão próximo assim também. Mas realmente a gente continua com esse problema. Tá. Nós falamos também dessa questão das carências das doenças pré-existentes, mas eu gostaria de reforçar o que você me falou, que as doenças pré-existentes não há uma carência após aquele período que você falou. A carência não há a falta de atendimento, na verdade, não há carência, não há falta de atendimento em função dessas doenças. Porém, há alguns procedimentos que não são realizados pelos planos. Quais seriam esses procedimentos? Não, na verdade assim, quando você tem uma pré-existência durante um período de 24 meses que você contratou o plano, você não tem esses procedimentos relacionados à sua patologia. Mas depois disso, todos os procedimentos você vai ter. Existem alguns procedimentos novos que não foram ainda autorizados pela ANS, tá? No qual ele não possui, inclusive, um código TUS. Então, para a gente, Edmax, para a gente deixar isso bem esclarecido para o consumidor, esse código TUS seria um código em que ele tem a referência por parte da ANS de que ele conseguirá o atendimento referente a esse procedimento, é isso? Sim, esse código TUS, TUS é Terminologia Unificada de Saúde Suplementar. É um código unificado de todos os procedimentos e todas as patologias. Então, todo procedimento existe um código TUS. Então, se o médico ele vai solicitar um ultrassom, um exame ultrassom, possui um código TUS. Tá. Então, se o médico solicitar um exame, é muito fácil saber se tem cobertura ou não. No próprio site da ANS, você vai lá no site, entra lá em consumidor e coloca o código TUS. Ele vai aparecer se aquele procedimento é autorizado ou não. Se você não tiver o código TUS, você pode colocar também o nome da patologia ou do exame, que vai aparecer se é autorizado ou não. Entendi. Bom, Edmax, a gente teria muitas perguntas aqui para fazer, porque os consumidores, inclusive, lotaram a nossa caixa postal de e-mails. Temos, assim, uma variedade enorme. Agora, a gente precisa encerrar o programa, porque nós temos um tempo aqui que está se esgotando. Eu gostaria que você finalizasse a sua participação com dicas para os consumidores a esse respeito na hora de adquirirem um plano de saúde e deixar seus contatos também para os nossos telespectadores. Eu falo sempre para o consumidor procurar um profissional habilitado, tá? Pegar referência sobre o plano que ele está contratando, nas dificuldades consultar a ANS, tá? Que
que é um órgão que tem ajudado muito na vida do corretor e na vida do usuário dos planos médicos, tá? Da saúde suplementar. Tá? E sempre procurar hospitais próximos da casa, médicos próximos da casa ou do trabalho também. Tá? Tá certo. Seus contatos? Meus contatos, a gente tem aí o nosso Twitter, né? Que é Edmax Porto, tá? Ou também Saúde Ohana, certo. que é a nossa empresa, que é a Ohana Corretora de Seguros, tá? E o nosso e-mail, que é ohana@ohanaseguros.com.br. Tá certo. Agradeço muito a participação do Edmax. E, é claro, você, consumidor, fique atento quando adquirir um plano de saúde. Se for o caso, inclusive, nós não falamos aqui, mas acione um advogado numa situação também mais complicada do ponto de vista de fechamento do contrato, tá certo? Porque a sua saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, tá certo? E na semana que vem a gente volta com um novo tema aqui no Mundo de Radar. Até lá!